Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje dia 23 de fevereiro de 2016, começa mais um fechamento de mercado. Hoje num dia que, depois de uma alta forte ontem, a gente passa por um pouco de correção. E sem mais delongas aqui, eu quero começar olhando exatamente o gráfico do Ibov. Depois de uma subida muito forte no último mês, a gente tem aí um início, né, do que pode ser uma correção. Por enquanto, no gráfico de 60 minutos é uma correção normal, como foram todas as outras, né? Como a gente teve aqui na primeira correção mais forte, como a gente teve aqui e aqui, iniciando um pouco mais uma correção. Muitos ativos deixando, ainda está longe do fechamento e padrão de candlestick só se observa depois do candle fechado, né? Mas muitos ativos deixando candle com longas sombras superiores, não é o caso do Ibovespa porque ele não tem gap, né? Mas com longas sombras superiores e num formato que parece com estrela cadente. Mas de qualquer forma, o que a gente observa por enquanto é o início de uma correção no gráfico de 60 minutos. Vamos lá colocar aqui esse gráfico de 60 minutos do Ibovespa. Ele está vindo aqui na região de médias móveis, como veio aqui, enfim. Por enquanto, nada demais, né? É só uma volta aí de todo esse excesso que a gente teve ontem, tá ok? Quando eu falo de padrões esquisitos de candle, né, e como eu disse, o mercado precisa fechar para a gente visualizar melhor esses padrões, a Vale deixa aqui, por enquanto, né, um candle com uma sombra superior bem forte. Mesma coisa acontece aqui com o YouTube, que deixa aí um candle muito parecido por enquanto com estrela cadente, muito parecido aí com o gráfico de Petrobras. Deixa eu tirar essa linha aqui vermelha para a gente conseguir visualizar o corpo real. Ou seja, candles que mostram num determinado momento, uma força compradora muito forte, que levaram o papel para muito lá em cima, né? A Petrobras bateu quase 5,30 hoje, só que num determinado momento a força vendedora foi muito mais forte e acabou levando o papel lá para baixo. No caso da Petro, né? Ontem o petróleo tinha subido aí cerca de 5%, em compensação hoje o petróleo devolveu quase tudo isso, fecha com a queda, ou pelo menos agora estava negociando com a queda de mais de 4%, e hoje também contribuiu para essa queda de mercado o índice futuro americano. Aliás, o índice americano, né, que cai mais de 1%, o índice S&P 500, isso junto com a queda do petróleo ajudou a trazer o nosso mercado para baixo, tá ok? Bom, vamos começar aí, já que a gente não tem muito tempo aqui à tarde, vamos começar aí a dar uma olhada nos ativos que vocês estão aqui pedindo. Eu vou começar aqui com o Duarte, que está pedindo para falando, né, que está comprado em JBSS3. Deixa eu começar olhando exatamente esse ativo. Pois bem, Duarte, olha, como a gente já falou para vocês, a JBSS3 não tem ainda tendência de alta no gráfico diário, então eu imagino que esse seja um trade de gráfico de 60 minutos, tá ok? Então no gráfico de 60 minutos, ela sim tem tendência de alta, rompeu uma consolidação, deu um bom trade de compra, depois aqui rompeu de novo, deu outro bom trade. E voltando aqui nas médias, se você está comprado, eu acho que é o momento de posicionar bem o teu stop, porque se for só uma correção, é muito provável que pare por aí e volte a subir para testar o topo. Porém, se reverter a tendência, não pode deixar de sair caso ela caia abaixo de 10,77. Abaixo desse ponto, eu acho que tem uma chance grande de vir mais uma perna de queda, perfeito? Comprado em ITSA4, vai para onde? Isso a gente não pode dizer nunca com certeza, né? Mas é sempre melhor seguir a tendência, tá ok? Eu vou colocar no gráfico diário para te mostrar que, por enquanto, eu não observo tendência de alta em TSA no gráfico diário, tá ok? Ela vinha de uma tendência de baixa e está até um gráfico bonito para reverter. Mas quando isso acontece, geralmente o difusor está cruzado para cima. Isso não acontece nesse momento, portanto ainda não dá para acreditar numa perna longa de alta de gráfico diário. Mas eu concordo contigo que ela tem tendência de alta no gráfico de 60, que é o que o gráfico que a maioria dos que estão aqui hoje, né, estão tradando, né? E olha só, aqui nesse gráfico ela tem uma resistência até 6,81. Para cima disso está livre, leve e solta para subir um pouco mais, quem sabe até o 7, que parece ser um ponto aí bem interessante para essa alta, tá ok? A preocupação, eu acho que tem que ser com stop. Neste momento eu já teria meu stop abaixo de R$ 6,63, tá ok? Essa acho que é a grande preocupação. Se não está comprado ainda, você tem uma oportunidade no rompimento aí de R$ 6,82, que é o topo exatamente do gráfico de 60, perfeito? Vamos lá. André, pode analisar BBDC e BR Malls? São duas ações que a gente indicou essa semana. BR Malls, porque já tem difusor cruzado para cima, já tem também
um rompimento de uma linha de tendência, desculpa, BBDC4, está muito bonita, tá? A gente sugeriu comprá-la no rompimento aí de 20 e 29 e nesse momento o stop já está lá, ou seja, a gente já não tem mais prejuízo nessa operação, tá certo? E BR Malls não é diferente, tá? Também aí tem uma linha de tendência que está rompendo nesse momento. Hoje até deu uma desandada num determinado momento do dia, mas acabou se recuperando. Vamos torcer aí para que ela consiga continuar aí com bastante força, que consiga continuar subindo, tá ok? Então é outro ativo que parece ter ganho aí bastante força e continua na tendência de alta, tá ok? Rompeu uma linha de tendência de longo prazo. São dois ativos, inclusive, muito interessantes para quem deseja fazer uma compra, tá? Ainda não se afastaram tanto do preço de entrada. André, olha o OCOI de Vale, vocês perceberam? Olha, por enquanto eu não vejo ombro, cabeça, ombro invertido aqui em Vale, né? Para ter esse movimento, você precisa ter dois ombros, né? Então aqui você tem... Opa, peguei a ferramenta errada. Aqui você tem um primeiro ombro, né? Isso a gente consegue enxergar bem, tá certo? Então aqui a gente tem um primeiro ombro, mas por enquanto Vale não deu ainda indício, né, de que ela vai fazer um segundo ombro aqui. Aliás, o ideal seria fazer até um pouco mais aqui em cima, tá? Para justamente a gente ter esse ombro, cabeça, ombro invertido mais claro, tá? Mas é claro que a gente está observando o gráfico e acredito que se vier essa reversão em Vale, nesse formato que você está imaginando, a gente vai ter que saber identificar, tá ok? Mas ainda não tem isso tão claro, ainda não está tão bonito quanto a gente gostaria, tá ok? Vamos lá. André, Natura, por favor, comprei ontem. Beleza, Natu 3, vamos lá. Natura, a gente falou de compra dela no rompimento de 27,20. Nesse momento o stop já está, inclusive, modificado para o ponto de entrada. Então também é outro ativo que não tem mais prejuízo. E ela está performando bem, né? Rompeu também linha de tendência. Olha só, uma linha de tendência que vem desde julho, agosto do ano passado. E não vejo problema nenhum em estar comprado com papel, tá ok? O HCF está pedindo Vale 5. Bom, Vale 5 iniciando a correção, como eu falei, por enquanto uma correção de gráfico de 60 minutos, não tem aí por que se preocupar se está comprado, porém, durante a correção não tem como a gente pensar em compra, né? Precisamos esperar fechar o mercado e ver aí se daqui a pouco a gente enxerga um pivô para voltar a pensar em compra do ativo. O gráfico diário continua em tendência de baixa, a gente não tem aí difusor cruzado para cima, então não tem muito o que fazer por enquanto, tá ok? Itube 4 para compra. Bom, Itube 4, assim como ITSA, eu não vejo condição de compra, Juninho, no gráfico diário. Se tiver alguma condição de compra, será só no gráfico de 60 minutos, tá ok? Vamos lá. Então, a gente percebe que o gráfico de 60 minutos vem fazendo topos e fundos ascendentes. Deixa eu só ver se você quer comprar, tá? Se você for comprar o ativo, eu acho que acima dos 25 até tem uma boa condição, tá? Porque, enfim, está fazendo de novo o pivô aqui no gráfico de 60 minutos. Mas o stop não pode estar muito longo, porque se ele perder esse fundo, ele tem até esse fundo anterior aqui para caminhar. Então é um tradezinho bem curto, né? Acima dos 25 compra com stop aqui bem pertinho, abaixo dos 24,75. Eu acho que é isso que dá para a gente imaginar dela, tá ok? André, boa tarde. Pode falar de GGBR4? Vamos lá, fazer o mesmo exercício que a gente está fazendo sempre. Vamos começar com o gráfico diário e depois ir para o gráfico de 60 minutos. O gráfico diário da GGBR4 ainda não tem tendência de alta, né? A tendência de alta acontece, ou a reversão de tendência acontece quando a gente tem o difusor cruzado para cima. Isso não acontece com o GGBR4. Quando a gente joga no gráfico de 60 minutos, a gente percebe que pela primeira vez em muito tempo, a GGBR está fazendo um pivô de baixa no gráfico de 60 e não um pivô de alta. Portanto, eu não vejo condição de compra nem no gráfico de 60, nem no gráfico de 60 minutos. Pelo contrário, daria para a gente até imaginar no gráfico de 60 minutos uma operação de venda, claro, se o stop não fosse tão doído, né? A gente tem aí um risco gigantesco aí no ativo de 7%, para uma operação de 60 minutos acaba sendo muito. Então, como não tem tendência de alta e a gente não pode comprar, eu acho que não tem um bom gerenciamento de risco para a gente fazer uma venda. O ideal aqui seria ficar de fora. Fábio, se você encontrar um stop mais curto, aí sim
eu acho que vale a pena você pensar aí nessa operação. Fábio e Luiz, os dois que pediram aí o ativo para dar uma olhada, tá? KLBN11 comprado. Bom, Klabin é um gráfico difícil, né? Veio para uma queda muito forte a partir do rompimento dessa linha de tendência e também subiu com muita força, inclusive ficando acima das médias. Eu não gosto desse ativo no gráfico diário, eu vou usar de novo o gráfico de 60 para tentar enxergar os pontos de suporte e de resistência, tá? Se tivesse comprado, aliás, como analista, eu posso falar, eu acho que eu não deixaria um stop muito longo, eu acho que esse stop já é muito bem postado abaixo de 21,18 e ela tem tendência de alta, tá? Performando muito bem, sempre acima das médias móveis. O ideal é que consiga romper esses 56, eu acho que tem bastante coisa para caminhar caso ela consiga superar este ponto e esse ponto aqui em 21,77, perfeito? Vamos lá, André, o GPA3, deixa eu colocar aqui no gráfico diário, o GPA3, Ultrapar, faz tempo que eu não vejo esse gráfico, ele estava também em tendência de baixa, assim como o Klabin aí deu uma bela subida, inclusive ficando acima das médias, né? Dá uma olhada aqui no gráfico, né? Ainda não vejo compra no gráfico diário, como eu falei para vocês, toda reversão precisa vir acompanhada do difusor cruzado para cima, a gente não tem isso ainda. Então talvez seja o mais interessante esperar um pivô para a gente pensar numa nova compra, ok? Quando a gente vem para o gráfico de 60, aqui sim, para quem gosta dessas operações mais curtas, é esperar o rompimento desse topo aqui de 62,80, talvez um stop abaixo de 61,30 já seja suficiente para tentar entrar nessa operação, perfeito? O aprendiz está falando de EZTC3, olha... A EZTC3, a gente falou dela no estudo de domingo para comprar no rompimento de 13,29, tá ok? Ontem ela rompeu e a gente comprou a EZTC. Hoje ela teve até acima disso, mas está perdendo força. Então, se você já está na operação, coloca o stop e seja o que Deus quiser. Se não está ainda, ela voltando para a consolidação como está aqui agora, não nos interessa. Ela só volta a ficar interessante novamente se ela romper aí os 13,29, tá? Então eu não compraria agora. Eu realmente esperaria novamente ela romper a região de 13,29, tá ok? O Carlinhos está pedindo para eu dar uma olhada em MPLU3. Vamos lá, múltiplos. MPLU3. Então, múltiplos em forte tendência de baixa, né? Rompeu mais uma vez aí o fundo anterior. Já não é muita novidade para ela, né? Ela tem feito isso direto e reto, né? Então, para quem está vendido, provavelmente pegou essa venda e você pode tentar um stop ou abaixo de 27,59 ou até mesmo aqui acima de 28,25, tá ok? Mas essa aqui tem tendência de baixa, quer dizer, não consegue nem na hora do repique, Carlinhos, subir um pouquinho, tá? Vamos lá, depois disso, Alpa 4, André, o que você acha de compra em Alpa 4? Olha só, tá na tela o ponto que eu achava que era o ponto de compra, né? Que era aqui no rompimento dessa região. Agora o preço se afastou demais dessa região, né? Fica difícil de pensar em compra, já que a distância até o stop já é uma distância muito grande, de mais de 14%. Então, Mozart, eu até acho que ela tem tendência de alta, mas esperaria uma correção nas médias para pensar numa próxima compra com ela, tá? Comprar agora, realmente, eu não acho que vale a pena, tá? CESP 6, por favor, vamos lá. Então, hoje o setor sofreu, né? Tem bastante ações do setor que caindo e caindo forte, tá? Então o CESP fez uma longa perna de alta, agora o difusor já está cruzando para cima. Então se fizer uma correção no gráfico diário e lançar o pivô, a gente já tem condição de compra no ativo. Mas ainda exige um pouco de paciência, né? Para você ter uma correção, você precisa de alguns pregões. Eu acho que a gente só pode começar a ficar atento com o CESP se a gente desejar fazer um trade no gráfico de 60 minutos. Já que no gráfico de 60 minutos, das últimas vezes que ela veio nas médias, ela acabou ganhando força e fazendo novos topos. Portanto, acima de 14,55, para quem opera gráfico de 60 minutos, já pode pensar em entrada com stop abaixo de R$ 14,23, tá ok? André, a palestra de ontem ficou gravada? Ficou sim, Sardinha. Eu não tenho o link aqui, mas eu me comprometo com vocês amanhã de passar o link, tá ok? Quando o Ibov vai voltar a fechar às 17 horas? Sérgio, quando começar o horário de verão lá nos Estados Unidos. Se isso é em março, eu não me lembro a data correta, tá? Mas em algumas semanas a gente vai ter o fechamento voltando. O pessoal tá falando que é dia 11 de março, tá? Eu não tenho essa confirmação, mas é pelo menos a informação que estão dando aqui no chat. E aí a gente volta a fechar
às 5 da tarde. Mais importante, né, o Dow Jones e, portanto, o S&P e as nossas ADRs passam então a abrir às 10h30 da manhã, quer dizer, aquele momento chato que a gente fica sem referência, passa a ser só de meia hora, né? Era até semana passada de 2h30, com o fim do nosso horário de verão passou a ser de 1h30 e a partir de março vai ser de meia hora só, ou seja, a gente vai ter mais evolução no mercado intraday, muito provavelmente, tá? Vamos lá. Petro fechar acima de 4,90 parece bom. Deixa eu falar de Petro aqui, primeiro no gráfico diário, né? Eu acho que Petro, mais uma vez, está tentando ficar acima daqueles 4,27, até se distanciou bem dela, né, com a alta de ontem. Isso acaba sendo muito bom. Eu acho que merecia até um repique. Eu queria muito vender caso ela furasse esse fundo, né? Mas ela veio para cima. Agora, no gráfico de 60 minutos, esse ponto aqui, que foi o ponto do rompimento, né, de um topo quádruplo praticamente, né, é um ponto muito importante, né? Então ela rompeu, foi para cima, se afastou bastante e agora passou por uma correção, tá? Esse book veio aqui na região de médias móveis, correção veio aqui na região de médias móveis e vamos ver aqui como é que fica a partir de agora, tá? Mas vamos torcer aqui para que a partir de agora o mercado ganhe bastante força. Para quem está comprado vai ser interessante. Esse ponto é o ponto de reteste, é o ponto que geralmente o mercado encontra suporte para voltar a subir e se subir como alvo você tem o topo anterior aqui por enquanto na região de R$ 5,27, perfeito? Como eu falei aqui no início da transmissão, a gente não tem aí os candles fechados, mas esses candles foram candles, por enquanto, né, são candles que mostram a possibilidade de um pouco mais de correção do que a gente teve. Então a gente precisa ficar muito atento até o final do dia para ver como é que vai ser esse fechamento. Desejo a todos aí um excelente final de pregão. E se Deus quiser, amanhã às 9 da manhã eu estou aqui de volta fazendo um Bom Dia Mercado. Um grande abraço para vocês e até lá. Tchau!